Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso A Carta aos Hebreus. O autor de Hebreus já mostrou que há ligação entre fé e perseverança quando o fiel se encontrar em circunstâncias desfavoráveis, em situações hostis para os que testemunham sua fé em Jesus. Vimos isso quando estudamos o capítulo 10, versículos 32 a 39, e ainda os vários exemplos de perseverança leal no capítulo 11. Entramos no capítulo 12, que continua falando de fé, só que aqui o autor nos colocou no meio de uma corrida, como vimos nos versículos 1, 2 e também o 12 e o 13. Mas ele fez também uma analogia, uma comparação entre a disciplina dos pais e a disciplina de Deus, algo estudado na última lição, nos versículos 4 a 11. Agora, neste encontro, veremos uma situação trágica para uma pessoa, mas valiosa para o argumento do autor. Trata-se de um exemplo negativo, como ficará claro no relato sobre Esaú. Repetindo, o assunto do capítulo 11 continua aqui no 12, e é fé, ou melhor, caminho de fé. Mas a orientação neste caminho, nesta vida de fé, é a perseverança. Porque não se pode trilhar o caminho de fé inaugurado por Jesus se não houver firmeza, perseverança, constância. Só que nem a perseverança pode ser vista em termos egoístas, ou seja, em relação à perseverança de cada um em si. Nós devemos nos envolver, nos empenhar também com a perseverança de outros. E é o que vemos nesta passagem, nesta lição, que nos mostra como se deve andar por caminhos planos, de modo que o ferido não se extravie, não abandone a fé. Isto está dando sequência, como você muito bem se lembra, ao versículo 13, que colocou esta situação. Nosso texto terá 3 partes. Primeira, empenhando-se pela paz e a santidade, versículo 14. Segunda parte, cuidar zelosamente, versículos 15 e a primeira parte do 16. E a terceira, mau exemplo, a parte B do versículo 16 em diante até o 17. Vamos agora à leitura da passagem. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Feita a leitura, vamos começar o nosso estudo. Primeira parte, perseguindo a paz e a santidade. Versículo 14. Na caminhada de fé, o que pode ser pior para quem se fere? Uma estrada acidentada, esburacada e com desníveis. Sendo assim, o caminho plano é o preferido. E como é que isso pode ser feito em termos de uma comunidade de fé que está na corrida inaugurada por Jesus? O versículo 14 responde. Observe que a primeira palavra em nossas traduções geralmente é o imperativo seguir. O problema com essa escolha é que seguir, e agora nós vamos a um pouco de grego, hein? Em grego, essa palavra seguir é o verbo tsetin, que geralmente é traduzido como buscai, que é mais ameno, mais leve, só que aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o verbo é diokete, mais intenso, enérgico, mais forte e com o sentido de perseguir, empenhar-se. Esta tradução se encaixa melhor, inclusive, ao tom de exortação e advertência da passagem. De fato, o versículo 14 é uma exortação, um encorajamento aos leitores ouvintes da carta. E o que é que Hebreus quer que persigam? A paz com todos e a santidade. Bom, antes de falarmos sobre paz e santidade, vejamos a quem o autor se refere quando diz com todos neste versículo.
Esta seria uma passagem sem maiores complicações, não fosse pela palavra todos. Mas qual é a dificuldade aqui? Bom, o problema neste contexto está em identificar com quem se deve ter paz. Apenas com os da comunidade de fé ou com todos os demais, todas as pessoas em todos os lugares. O centro da polêmica está na expressão grega, e mais grego, metapanton, que significa com todos. Para se ter uma ideia do tamanho do debate que esta questão levantou, veja nesta tabela como estudiosos da passagem, para a gente ficar só nos de língua inglesa, estão divididos. Veja ali que na primeira coluna nós temos a palavra panton, que significa todos, como todas as pessoas em geral. E do outro lado, todos apenas com a comunidade de fé. Quem abre a primeira coluna é João Calvino, o reformador do século XVI. Mas isto não significa que a polêmica tenha começado com ele. Não, discute-se sobre isso há muitos e muitos séculos. Do outro lado, nós temos o biblista famoso James Moffat, numa versão do seu comentário de Hebreus de 1924. Essa tabela, evidentemente, não se esgota, porque as discussões e os estudos prevalecem e até hoje nós temos produção argumentando de um lado e de outro. Os argumentos de ambos os lados são muito bons, mas não podemos ficar com os dois, porque, em certo ponto, eles são excludentes. Nas reflexões, veremos que é possível uma adequação, uma compatibilização entre ambos, mas permanece a questão. Aqui, nesta passagem, todos se refere a quem? Vejamos qual foi a resposta deste estudo. Começaremos nossa explicação observando, em primeiro lugar, o que é paz, já que o autor pede para que sua congregação persiga, empenhe-se na paz. Em primeiro lugar, paz, por um lado, em grego é a palavra irene, e pode se referir a um estado de bem-estar que é muito semelhante à palavra hebraica shalom. Desse modo, a palavra irene é usada como uma referência à prosperidade e saúde, como sinônimo de salvação messiânica, ou seja, salvação da pessoa em um sentido final, escatológico, como vemos em Lucas capítulo 1, versículo 79. Nesta passagem nós vemos Zacarias, pai de João Batista, primo de Jesus, dizendo que seu filho deveria ser o profeta que anunciaria a vinda do Messias. O Messias que viria para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Neste primeiro sentido, paz então é reconciliação com Deus. Por outro lado, irene pode se referir a um estado de harmonia ou unanimidade. Portanto, é traduzido como paz ou harmonia. Neste sentido, irene é usada para se referir a entendimento entre pessoas ou harmonia nas relações pessoais, como vemos na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, o primeiro sentido de paz só pode ser alcançado por Deus, e o segundo, pelos seres humanos. Diante disso, à primeira vista, paz aqui pode ser entendida como harmonia entre as pessoas, como concorda grande parte dos estudiosos. Mas como a palavra paz está ligada aqui à santidade, vamos ver o significado também desta palavra para a gente fechar a nossa interpretação. Tecnicamente falando, o substantivo hagiasmos é derivado do verbo hagiazo, que se refere ao ato de separar, no sentido de dedicar algo ou alguém. Assim sendo, hagiasmos se refere ao compromisso pessoal de algo ou alguém com os interesses de uma divindade. Portanto, a palavra pode ser traduzida como devoção ou santificação. No Novo Testamento, a palavra sempre se refere ao processo de se tornar santo ou o resultado de ser santo, no sentido de ter o caráter de Deus.
E como temos visto por toda a carta de Hebreus, o ser humano nunca alcançou a santidade ou a santificação por esforço próprio. A santificação é um dom que Cristo dá ao crente quando este se dedica a Deus com base em sua morte sacrificial. Mas não foi isso que vimos lá em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14? Confira. Mas, apesar de a santificação ser um dom de Cristo, os crentes também devem responder a ela. Eles devem se apegar ao dom que Cristo lhes deu, respondendo pela prática desta santidade na forma de suas ações pessoais e também na adoração apropriada. Em resumo, os ouvintes, eles já são santos. Eles foram limpos por causa do sacrifício de Jesus. Mas agora eles devem se esforçar por viver esta santidade. É a isso que os ouvintes são ordenados aqui no capítulo 12, versículo 14. Agora veja que esta busca persistente de santificação tem um objetivo específico. Não é para qualquer coisa, como fica claro a partir da advertência que o autor dá a seus ouvintes, e isso está na condição sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, é algo totalmente para a igreja. Como há uma ligação direta entre paz e santificação aqui em 12:14, isso implica que paz deve ser interpretada também neste contexto, ou seja, do mesmo modo que a palavra santificação foi interpretada e ligada à santificação. Paz não pode estar separada. Então, basicamente, isso significa que, assim como os ouvintes devem se esforçar pela santificação com base na santidade que Cristo já lhes concedeu, do mesmo modo, eles devem se empenhar pela paz, pela harmonia entre as pessoas, por causa da paz que Cristo lhes concedeu. Dito de outro modo, assim como Deus foi gracioso com eles ao lhes dar Cristo, que os santificou, eles deveriam ser graciosos uns com os outros, perseguindo a paz, empenhando-se pela harmonia e relacionamentos pessoais uns com os outros. Concluímos então desta interpretação que este versículo está se referindo não a todas as pessoas em todos os lugares, mas a todos na comunidade de fé. E agora a segunda parte, cuidando zelosamente, versículo 15 e a primeira parte do 16. A questão que pode surgir agora é: o que motivou o mandamento no versículo 14? A busca pela paz, dentro deste contexto, significa que os ouvintes devem garantir cuidadosamente que nenhum de seus irmãos na fé se desvie do Deus vivo durante a corrida da fé. Isso é o que vemos no versículo 15. Atentando diligentemente, como está escrito, significa observando atenciosamente. Mas não é apenas olhando ou vigiando, mas acompanhar tratando, ou em outras palavras, assumir a responsabilidade por cada um do grupo. O autor diz por que isso deve acontecer, advertindo com 3 negativos. O primeiro negativo é porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Lembre-se que no capítulo 4, versículo 1, o autor falou de falhar em alcançar o descanso divino. Lembra-se? Alertando os cristãos para não serem culpados da descrença da geração do Êxodo. Do mesmo modo aqui, o autor está advertindo quanto à possibilidade do fracasso dos cristãos por causa do descuido e do desrespeito pela graça de Deus expressa na morte de Jesus, como vimos lá no capítulo 2, versículo 9. O segundo negativo é uma citação de Deuteronômio 29:18 e alerta contra desistir de Cristo. Leiamos o texto. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O autor de Hebreus usou e modificou a tradução grega dessa passagem para alertar sobre a amargura. A amargura ali
pode ter sido o resultado do conflito dentro da comunidade, da perseguição de fora, ou talvez até pelo desapontamento das esperanças de salvação no fim de tudo. Mas seja qual for a fonte, o perigo de tal amargura é a contaminação de muitos. Vale lembrar que contaminação é o contrário de santidade. Por isso, o autor de Hebreus pede para que não haja amargura na igreja, porque isso produziria contaminação. E o terceiro negativo contra o qual Hebreus adverte é: nem haja algum impuro ou profano, a primeira parte do versículo 16. O caráter de quem é impuro, que no original é alguém ligado à prostituição, traduz a imagem de quem se vende, e na maioria das vezes pelo menor preço. Já profano é a tradução de mundano, ou seja, de quem não respeita o que é sagrado, de quem está fora do santuário por causa de suas escolhas pecaminosas. Todos esses negativos terão um exemplo a seguir. E agora a terceira e última parte do estudo, mau exemplo, a partir da segunda parte do versículo 16 até o 17. Nesta última seção da passagem surge Esaú como mau exemplo a ser evitado. Esaú foi neto de Abraão e o filho mais velho de Isaque. Mas o que ele fez para ser evitado pela igreja de Hebreus? Segundo o relato de Gênesis capítulo 25, 29 a 34, confira lá. Esaú, certo dia, vindo de uma caçada com fome, viu seu irmão Jacó, que tinha feito uma carne cozida com lentilhas. Cheio de fome, aceitou vender seu direito de primogenitura. Esse direito dizia que a pessoa herdaria tudo do pai. Daria direito a herdar tudo do pai. O filho mais velho possuía este direito. Ele vendeu isso por um prato daquele cozido. Depois disso, Jacó, aproveitando-se da velhice do pai, fez com que Isaque o abençoasse no lugar de Esaú. Você lê sobre isso em Gênesis capítulo 27. Como resultado, por mais que Esaú clamasse, até mesmo com lágrimas, não restava mais qualquer bênção para ele. Seu choro foi inútil depois do abandono das coisas superiores pelas passageiras. Ele se vendeu e pelo menor preço. Ele foi impuro e ainda entregou coisas sagradas pelas passageiras, mostrando ser mundano. Esaú foi o contrário dos personagens do capítulo 11, em especial Moisés. Lembra-se que Moisés preferiu abrir mão das riquezas dos palácios do faraó para ficar com os seus que estavam sendo perseguidos? Muito bem, Esaú desistiu do que valia muito por algo incomparavelmente barato. Mas lembremos da situação da igreja em Hebreus. Estavam sob a pressão da sociedade por causa de sua fé e tinham sérias dúvidas quanto à continuação de seus pecados. Em sua mente, tudo se resolveria voltando para o judaísmo, uma vez que era uma religião tolerada e ainda tinha o sistema sacrificial. Mas Hebreus diz que fazer isso é agir como Esaú. Voltar significa não achar lugar de arrependimento. Não importam as lágrimas, porque é o mesmo que deixar. Agora, não o direito de primogenitura, mas abandonar a companhia do primogênito, aquele que é descrito aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 6. A mensagem deste texto continua a nos falar, agora nas reflexões. E começamos observando que perseguir a paz parece uma fantasia, alguma coisa muito distante de todos nós. Vivemos em um mundo onde igrejas competem entre si, líderes disputam posições e membros se isolam no individualismo. Olha, não está na Bíblia, mas o versículo mais colocado em prática é o cada um por si. E só até aí, porque o Deus por todos quase nunca é lembrado. Mas não é assim que o Espírito Santo nos ensina por meio desta passagem. Recebemos muito quando Deus nos enviou Jesus. Não havia esperança para nós, vivíamos em trevas espirituais e não havia acesso ao Pai.
Mas Ele, em seu amor inigualável, nos deu a verdadeira esperança, tornou nossa vida em luz e nos garantiu caminho livre ao seu trono de graça e misericórdia. Agora, o que Deus espera de nós é que sejamos graciosos com os que andam conosco, exatamente porque Ele foi gracioso com a gente. Perseguir a santidade em um mundo onde o valor foi trocado pelo preço e o que está em prateleiras vale mais do que pessoas, não parece um projeto que já nasceu falido? A olhos humanos, com certeza. Mas segundo a vontade de Deus, este deve ser o empreendimento de um verdadeiro cristão. Já fomos santificados por Jesus, por meio do seu sacrifício que nos purificou. Agora nós devemos buscar viver com santificação. O que faço, o que penso, o que desejo, o que planejo, o que aceito, o que recuso, o que eu amo, o que eu odeio, enfim, tudo na minha vida deve estar de acordo não com os meus pontos de vista, meus pensamentos, meus entendimentos das coisas, mas daquilo que reflete o caráter de Deus. Isso é viver em santificação. Quantas vezes você ouviu isso? Quem tem de cuidar dessa pessoa é o pastor. Eu não tenho que me envolver na vida de ninguém. Essa ideia é mais comum do que parece, mas é antibíblica. Não tem nada a ver com o caráter comunitário de uma igreja do Novo Testamento. Sim, na igreja de Jesus, todo mundo tem a ver com todo mundo. Isso não significa bisbilhotar a vida dos outros, mas apoiar e até carregar o outro caso não haja forças para prosseguir. Para os crentes de hoje, o mandamento em Hebreus capítulo 12, versículo 14, chama todos na igreja a estarem constantemente preocupados uns com os outros, a perseverarem na fé. Devemos nos esforçar para que ninguém se afaste do Deus vivo por nenhum motivo. Se este comportamento não acontece, então o que temos é um ajuntamento de pessoas que gostam de cantar, fazer orações, enfim, pessoas que gostam do modo de vida religioso, que até parece uma igreja, mas não é uma igreja de Jesus. Somos responsáveis uns pelos outros, e quem disse isso foi Deus. Quem é que te influencia? Vivemos a época dos influenciadores. Como é fácil ouvir alguém dizer que segue alguma personalidade do esporte, religião, ciência, entretenimento ou política, não é mesmo? E quanto mais famosa a pessoa seguida, mais prestígio espera-se por isso. Mas o que dizer de pessoas que são totalmente desaprovadas pelo mundo, que são desprezadas e zombadas pelos que não querem nem saber de Deus e de sua palavra santa? É hora de avaliarmos se estamos seguindo os modelos do capítulo 11 de Hebreus, aqueles e aquelas que foram aprovados pelo Senhor, ou se estamos seguindo Esaú, a um passo de entregar tudo de mais importante na vida pelas banalidades e insignificâncias de momento. Foi dito que devemos nos empenhar pela paz com os da comunidade de fé. Isso pode ter levantado a questão. E os de fora? Não devemos ter paz com eles também? Sim, claro! A paz deve ser incentivada na igreja com todas as pessoas. Começamos internamente, mas não terminamos aí. É que a passagem que nós estudamos nesta lição, aquela passagem, fala sobre ter paz com os da igreja. Mas, na verdade, devemos ter paz com todos. O que vai nos dizer o que é paz é como entendemos a paz que é praticada na igreja, a paz de Jesus, a paz diferente daquela que o mundo dá. É a partir deste ponto, ou seja, desta compreensão de paz, que buscamos a harmonia, o relacionamento com os de fora. Mas para que não comprometamos nossa fé, nossa luta pela paz, ela deve ser orientada pela santificação. Assim, com a santificação, nunca sacrificaremos a nossa fé em nome de uma paz a todo custo. É aqui que o infiel é abençoado quando a igreja vai em sua direção por paz. É isso
Que passagem, hein? Mas ela foi apenas a introdução do que ainda virá. Teremos pela frente uma ilustração sobre 2 montes, com a intenção de comparar os benefícios da nova aliança em relação à antiga. Prepare-se para mais da Palavra de Deus. E se você gostou desta e de outras aulas do canal, apoia esta iniciativa, acredita nestas verdades e gostaria que mais pessoas tivessem acesso ao conteúdo, o melhor modo disso acontecer é fazendo a inscrição no canal. Isto é assim porque a plataforma só divulga o canal se houver participação dos que visualizam esse material. Então, deixe o seu like e um comentário, se assim preferir. E, por favor, não se esqueça de tocar o sininho, porque assim você fica sabendo das próximas aulas. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.